Olá, estudantes do 9º período, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de língua portuguesa, construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de língua portuguesa e literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e em nossa aula de hoje vamos pensar sobre qualidade de vida, cuidados com a saúde. Quando nos conhecemos no Estudando em Casa, falamos da importância da organização da rotina de estudos, como fazer anotações sobre a sua aula e abordamos algumas estratégias de leitura que, ao tornar-se um hábito, contribuem para uma melhor aprendizagem. Estão lembrados? Que bom! Por falar em manter a organização e bons hábitos, será que eles contribuem para a melhora da nossa qualidade de vida e boa saúde? E será que isso está relacionado à língua portuguesa? Confira seu material para anotações, porque o que a saúde e bons hábitos têm a ver com a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Vamos entender então o que é qualidade de vida? Veja só, trouxemos aqui para você uma representação visual de um texto. Olha só a presença de setas. Lembram-se da nossa aula anterior? Que legal! Olha só, qualidade de vida está relacionada ao bem-estar físico, que gera harmonia, gera equilíbrio nas relações familiares, juntamente aqui com as relações laborais, né, de trabalho, as relações dentro da comunidade em que você está inserido, a sua qualidade de vida, tudo isso, né, num ciclo. Observem bem, né? Então, utilizaram setas coloridas e os conceitos, né, as palavras-chave. Interessante, não é? Bem, qualidade de vida está relacionada a tudo isso mesmo. Está relacionada à nossa saúde física, né? Ninguém tem uma boa qualidade de vida se está doente, né? São coisas bastante contraditórias. A nossa qualidade de vida também está relacionada à saúde psicológica, ao nosso emocional, ao nosso fluxo de pensamento, não é verdade? O nível de independência também que temos. Quanto mais independente e autônomo, né, uma pessoa é, melhor é a qualidade de vida, certo? Tem a ver também com as relações sociais, né, que construímos na nossa casa, os relacionamentos com as pessoas da escola, do nosso trabalho e como nós lidamos com as questões do meio ambiente. Né, que estamos inseridos em um local e como esse local se apresenta, interfere na nossa saúde também. Né? Ninguém consegue ter uma boa qualidade de vida num centro urbano muito barulhento ou poluído ou num lugar em que não haja água tratada, né? Por exemplo. Qualidade de vida, então, ela é medida a partir da satisfação que cada pessoa tem de si mesma, da vida que leva. Vejam só. Satisfação do indivíduo no que diz respeito à sua vida cotidiana, à sua vida diária. E qual a melhor fase para buscarmos, então, uma boa qualidade de vida? Será que tem uma idade certa para isso? Já parou para pensar sobre isso? Na verdade, a qualidade de vida não se esgota no tempo. E não há um período da vida que é específico para buscar qualidade de vida, né? Ela deve ser vista como uma necessidade no presente, todos os dias, e objetivarmos o nosso futuro, né? Então, no futuro, nós temos que pensar também na qualidade de vida. Mas muitas ações que nós fazemos hoje vão interferir nessa qualidade de vida do nosso futuro. Por exemplo, se você usa fones de ouvido, né, em alto volume, né, com aquele som em alto volume, você está prejudicando a sua audição. Então, é possível que no futuro a sua qualidade de vida fique afetada, né? Se isso acontece com você. É no idoso que observamos os maiores problemas. De fato, como no exemplo que acabamos de falar, sobre o uso inadequado dos fones de ouvido, né, com alto volume, pode prejudicar, então, a nossa audição. E pensando nisso tudo, o que é que a língua portuguesa tem a ver com essa situação, né, de qualidade de vida, de meio ambiente, de hábitos?
Tem a ver que para você saber sobre um determinado assunto, você busca informações. Sendo assim, você vai buscar por meio da leitura de textos, sejam eles em registro escrito ou oralizados, como nessa aula aqui. Pensamos nas estratégias de leitura. Quando você seleciona esse texto e começa a ler, você está fazendo já algumas estratégias de leitura que trabalhamos na nossa aula passada. Vejam só, a predição, que é você observar um texto e começar a fazer suas hipóteses sobre ele, pensar em voz alta, analisar a estrutura desse texto, representar visualmente um texto. Tivemos um exemplo, já no início da nossa aula sobre essa estratégia aqui. Resumir e questionar o texto. São algumas delas. Vamos lá. E durante a leitura, antes da leitura, quais dessas estratégias nós utilizamos? Vejam bem. Na pré-leitura, quer dizer, ainda antes de começarmos a ler, nós já começamos a fazer uma análise global desse texto. Um texto que tem imagem, um texto que não tem, um que parece que está no meio da página, então parece ser um poema, outro que tem a presença de títulos grandes, subtítulos, fotos, então tem a ver com reportagem, ou uma notícia. E aí você está fazendo já as suas predições. E assim que você tem contato com essa análise global, olha essa imagem, lê esse título, você já começa a ativar o seu conhecimento prévio, que é aquele conhecimento que você já tem de um determinado assunto. Então, quando você vê algo relacionado a isso, a sua mente já começa a te falar, tem conhecimento aqui sobre isso. Vamos lembrar? Então, durante a leitura, o que nós fazemos, e nem percebemos às vezes. Durante a leitura, nós já começamos a compreender a mensagem, porque os textos, eles comunicam uma mensagem, seja esse texto qual for. Então, você já começa a compreender essa mensagem e começa também a selecionar aquelas informações que para você são relevantes. E começa também a fazer relações, entre essas informações. Começa também a verificar as predições. Isso quer dizer que aquilo que você construiu de hipóteses aqui na pré-leitura, você vai manter ou então você vai descartar. E depois da leitura, o que nós fazemos? Professora, terminou a leitura, então vamos responder um exercício. Mas, na verdade, até a resolução desse exercício, você já fez várias estratégias de leitura. Olha só. Você começou a fazer uma análise sobre esse texto e uma reflexão. Assim que você finaliza, você pode pensar, olha, eu entendo que esse autor fala sobre isso, mas eu não penso dessa forma. Então, quer dizer que você já fez uma análise e uma reflexão. Claro que aí ela pode ser muito mais aprofundada, mas assim que você termina, você já começa a fazer essa reflexão. Você pode também verificar os diferentes pontos de vista. Talvez no seu texto demonstre a opinião de diversos autores, e essas opiniões talvez sejam diferentes entre si. E aí você pode pensar, dessas 3 opiniões apresentadas, eu concordo com a número 3, ou não concordo com nenhuma delas. Então, neste caso, você está verificando os pontos de vista em relação a um determinado assunto. E você faz também um resumo. Vamos para o momento da atividade? Verificar como isso acontece, sem que nós tenhamos consciência de cada passo que acabamos de comentar? Vamos lá. Chegou a hora da atividade. Olha só, geralmente, trabalhamos com um texto em sala de aula. Muitas vezes esse texto está em registro escrito, assim como esse. E aí, o professor solicita a você que responda a algumas questões. Aqui colocamos apenas uma, como exemplo. Então, veja só. Observe o título desse texto. Como melhorar a qualidade de vida? Fazendo, então, uma análise global desse texto, com um título desse, você acha que ele vai falar sobre futebol ou como melhorar a qualidade de vida? Claro, como melhorar a qualidade de vida. Este é o título. E os títulos, eles são uma síntese muito grande, uma super síntese do que o texto diz.
Então, somente de ler o texto, o título desse texto, a gente já começa a lançar hipóteses, a criar hipóteses. Ok, mas pode ser que o texto fale para nós de esportes, de futebol. Aí, só lendo mesmo para confirmar ou descartar essa hipótese. Segundo o autor, como alcançar uma boa qualidade de vida? Então, vamos ler esse enunciado de exercício aqui, essa questão? Veja só, ele já coloca aqui, segundo o autor. Então, nesse momento, em específico nessa questão, você não pode oferecer a sua opinião. Até pode, mas é necessário que você mostre a opinião do autor primeiro. Ela precisa estar contida aqui nessa resposta, certo? Então, depois dessa informação, tem o seguinte. Segundo o autor, como alcançar uma boa qualidade de vida? Então, aqui, nós não podemos dizer que concordamos ou discordamos. Aqui, ele está perguntando o como, então nós temos que responder. Nós temos que oferecer elementos do texto que respondem a essa pergunta, que demonstrem esse como alcançar, certo? Como é que fazemos isso? Vamos planejar como construir essa resposta. E para construir uma resposta de um exercício, nós precisamos pensar no nosso passo a passo, lá na leitura. Vejam só, vamos pensar nas palavras-chave, lembra da aula anterior? Na frase curta, vamos pensar num parágrafo de síntese, e aí nós vamos fazer uma análise. Quando nós fizermos a análise, que é um estudo detalhado, de maneira bem atenta do texto, nós vamos compreender o que é a opinião do autor, o que é fato, né, e o que é ponto de vista de outras pessoas, se houver. Vamos então. Aqui está o texto como um todo. Então imagine o seu caderno, o seu livro, né, uma folha impressa. Aqui nós temos o meio da página e você pode realizar as suas anotações na borda dessa página, por exemplo, você pode grifar direto aqui no seu texto. Mas para nós facilitarmos aqui, para você enxergar, né, nós enxergarmos melhor, vamos dividir o texto em parágrafos. Vamos lá. Como melhorar a qualidade de vida? Para que possamos garantir uma boa qualidade de vida no futuro, devemos começar já a preocupar-nos com a manutenção de hábitos saudáveis, a saber, cuidar do corpo, uma alimentação equilibrada, exercício físico, relacionamentos saudáveis, ter tempo para realizar atividades de lazer e vários outros hábitos que propiciem à pessoa bem-estar e qualidade de vida. Olha só, não é que está falando de esportes aqui? Pensou no futebol? Então, né, cada um deve ter pensado no seu esporte favorito. Então, veja bem, grifamos aqui algumas palavras-chave. Nossa sugestão é essa. Manutenção de hábitos saudáveis, cuidar do corpo, alimentação equilibrada, relacionamentos saudáveis, lazer. E, como sugestão de frase síntese, trouxemos essa. Para termos boa qualidade de vida, precisamos manter hábitos saudáveis, como cuidar do corpo, alimentação equilibrada, bons relacionamentos e lazer. Observem só. Nós poderíamos ter ficado com essa frase até aqui, hábitos saudáveis. Para termos boa qualidade de vida, precisamos manter hábitos saudáveis. Certo, mas lembra que é necessário que nós falemos como? Então, quando vamos fazer uma síntese, não quer dizer que nós vamos pegar apenas algumas informações. Nesse momento, nós vamos pegar as informações que são relevantes. Então, já que o texto dá uma grande atenção ao como, né, são esses hábitos, a quais são esses hábitos saudáveis, nós vamos mantê-los aqui na nossa síntese. Parágrafo 2. A promoção da saúde é o processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos para controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar. Para garantir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, o indivíduo deve ser capaz de identificar e realizar os seus desejos, satisfazer as suas necessidades e modificar ou adaptar-se ao meio. Bem, palavra-chave: promoção da saúde, sentido de melhora, né, de a melhorar, identificar, realizar
desejos, satisfazer necessidades, modificar ou adaptar-se ao meio. Bem, pensando numa frase que sintetize as ideias principais desse parágrafo, trouxemos: promover a saúde é melhorá-la e buscar completo bem-estar, identificando e satisfazendo desejos e necessidades, modificando ou adaptando-se ao meio. Então, às vezes, é possível, né, satisfazermos os nossos desejos, as nossas necessidades. Às vezes, não. Então, em alguns casos, é preciso que nós façamos essa adaptação de nós mesmos ou do meio a nós. Parágrafo 3. Encontre tempo para si e para quem gosta. Dedique-se a novos hobbies e torne o tempo de lazer tão importante quanto o tempo que passa no trabalho. Olha só, é uma boa dica, né? Mas será que é fácil de fazer? O que você acha? Enfim, independente da dica, né, ou da opinião do autor, vamos pensar então nas palavras-chave. Grifamos: encontre tempo, novos hobbies, tempo de lazer, importante. Como ficaria a nossa frase? É importante cultivar atividades prazerosas e tempo de lazer. E aí, quando você já fez essa leitura tão atenta do texto, é comum que você volte-se para o exercício e se pergunte, né? Eita, não lembro mais o que estava sendo pedido. Não tem problema, esse enunciado aqui é bastante curto e você pode ler o exercício, aliás, você deve ler o exercício quantas vezes forem necessárias para compreender o que realmente está sendo pedido a você. E você pode também grifar aqui as informações que são necessárias ou aquelas solicitações que você tem que atender. Vamos lá. Aqui, pessoal, não coloquei ainda a nossa resposta, né? Aqui eu só coloquei as nossas anotações sobre a leitura, relacionadas ao primeiro, ao segundo e ao terceiro parágrafo. Então, olha só. Segundo o autor, como alcançar uma boa qualidade de vida? Ele quer saber o como. Vamos lá. Analisando, então, a nossa síntese do texto. No primeiro parágrafo, nós temos aqui a explicação, né? O como manter a qualidade de vida, como melhorá-la. E ele oferece aqui, ó, alguns exemplos. Cuidar do corpo, alguns itens necessários sobre cuidar do corpo, alimentação equilibrada, bons relacionamentos, lazer, certo? O primeiro parágrafo, então, atende à necessidade do nosso exercício? Atende, não é verdade? Mas será que os outros parágrafos não podem complementar este? Ou será que eles se repetem aqui? Vamos verificar? Promover a saúde é melhorá-la e buscar completo bem-estar, identificando e satisfazendo desejos e necessidades, modificando ou adaptando-se ao meio. Olha, está relacionado, mas ele explica o como alcançar? Não. Vamos ver o último parágrafo? É importante cultivar atividades prazerosas e tempo de lazer. Olha, essa ideia está contida aqui, né? Então, não precisaremos não. Então, agora nós vamos selecionar o que realmente é importante para a nossa resposta. E nós verificamos que o primeiro parágrafo contém o que é necessário para construirmos a nossa resposta. Veja só, se você é acostumado a colocar marcadores no momento de fazer a síntese de cada parágrafo do texto, não tem problema, mas você precisa se lembrar que no momento da construção da resposta, isso não pode acontecer, isso não é necessário. Você precisa, na verdade, de oferecer um parágrafo, lembrar da letra maiúscula para começar a sua resposta, lembrar da pontuação de final de frase e fazer uma última leitura do que você escreveu para verificar se tem todos os pingos nos is, todos os t's estão cortados e a acentuação está adequada. Vamos lá? Para termos boa qualidade de vida, precisamos manter hábitos saudáveis, como cuidar do corpo, alimentação equilibrada, bons relacionamentos e lazer. Muito bem, sua resposta está bem construída. Olha só, nesta aula aprendemos que é possível e muito importante cuidar das várias áreas da nossa vida, desenvolvendo bons hábitos. Percebemos que promover a saúde e bem-estar melhora a nossa qualidade de vida hoje e para o futuro também. Verificamos que a leitura é um ótimo hábito a se cultivar
e que as estratégias de leitura otimizam a compreensão e a análise textual de diferentes tipos de texto, inclusive os enunciados das atividades e exercícios. Aproveite para utilizá-las também na elaboração de respostas e em todos os componentes curriculares. Obrigada pela companhia de vocês e até mais, pessoal. Tchau!